No livro de Provérbios 13, nós faremos a leitura apenas do versículo 10. Provérbios 13, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Mais uma vez. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Vamos orar? Bendito Deus, nós somos gratos por este momento de culto até aqui, pelos louvores, pela oportunidade de orar a Ti, pela oportunidade de contribuir em Tua casa, mas chegamos agora ao momento mais importante, o momento em que nós precisamos ouvir a Tua voz. E o nosso pedido é que o Senhor, mesmo em meio às limitações do pregador, fale com cada um de nós. Ilumine por meio do Teu Espírito a nossa mente e o nosso coração para a boa compreensão da Tua vontade para nós. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Uma das rotinas que tem se tornado cada vez mais comuns em nossos dias, principalmente entre casados, com filhos, pequenos, é curtir o final de semana em casa, assistindo a um bom filme em uma das plataformas disponíveis. Hoje acredito que todos sabem disso, mas o que eu acho que os mais novos não devem saber é que para aqueles que são mais antigos, para aqueles que nasceram ali antes da década de 90, assistir a um bom filme também era um hobby, mas isso era feito de uma maneira bem diferente. Não era o filme que vinha até nós, mas nós que íamos até o filme buscá-lo nas famosas locadoras. E entre todas as locadoras do mundo, havia uma que era considerada a maior, a Blockbuster dos Estados Unidos. Para os irmãos terem uma ideia, no início dos anos 90, essa empresa abriu a sua 1000ª loja. Um pouquinho mais adiante, em 1994, a empresa atingiu a impressionante marca de 4.500 lojas abertas. E um pouquinho mais adiante, em 1999, a Blockbuster foi escolhida, apareceu ali como a 13ª marca ou empresa mais conhecida dos Estados Unidos entre 2.000 empresas. São números impressionantes. E em meio a todo esse cenário, onde locadoras faziam sucesso com as famosas fitas VHS, e a Blockbuster prosperava entre todas elas, começou a surgir uma pequena empresa, também relacionada a filmes, mas com uma nova ideia. A ideia de entregar filmes em um novo formato, no formato de DVD, em casa. Então funcionava mais ou menos assim. Você assinava a um plano e com essa assinatura você tinha direito de escolher alguns filmes. Você escolhia os filmes e os filmes então eram entregues em sua casa através do correio. Depois de algum tempo, os donos dessa nova empresa decidiram oferecê-la aos donos da Blockbuster para que eles comprassem. Na reunião que teve a respeito dessa possibilidade de compra, os donos da Blockbuster foram aconselhados a comprar essa nova empresa que estava começando a fazer sucesso. Tinha tudo para dar certo. No entanto, eles se recusaram, confiantes em seu próprio sucesso e orgulhosos do que haviam conquistado. Os donos da Blockbuster se recusaram a comprar a ainda desconhecida Netflix. Resultado: por volta do ano de 2010, a Blockbuster faliu. Muitas pessoas perderam os empregos. E, enquanto isso, a Netflix, acredito que todos vocês sabem o que aconteceu com ela. Esse caso, meus irmãos, nos ensina uma importante lição. O orgulho pode ser destrutivo, não somente para o orgulhoso, mas também para aqueles que estão ao redor dele. O orgulho pode ser destrutivo, não somente para o orgulhoso, mas também para aqueles que estão ao seu redor. E por que eu comecei o sermão falando a respeito deste caso? Porque é exatamente sobre isso que nós falaremos esta noite. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens que terá como objetivo abordar alguns obstáculos à comunhão que deve existir entre nós.
e entre esses obstáculos está justamente o orgulho. Nessa noite, veremos como a presença do orgulho no nosso meio é um mal que afeta não somente o orgulhoso, mas afeta a igreja como um todo, sendo um grande obstáculo à nossa comunhão. Nós dividiremos o sermão em duas partes. Primeiro, apresentando alguns exemplos de como o orgulho atrapalha a comunhão, e, em seguida, falando sobre qual é o antídoto para o orgulho. Então, é assim que nós dividiremos o sermão desta noite. Comecemos, então, falando sobre como o orgulho prejudica a nossa comunhão. Logo de início, eu quero trazer aqui uma definição do orgulho. Se nós vamos falar sobre orgulho é importante defini-lo. Eu encontrei algumas definições, mas eu escolhi uma bem específica, que diz assim: o orgulho é uma atitude ou sentimento de satisfação excessiva com relação a si mesmo, que leva a um senso de superioridade em relação aos outros. Então, vou repetir. O orgulho é uma atitude ou sentimento de satisfação excessiva com relação a si mesmo, que faz com que você tenha um senso de superioridade em relação aos outros. Basicamente, o que essa definição nos ensina é que o orgulhoso olha para si mesmo de forma excessivamente grande, de tal forma que os outros, para ele, sempre estão abaixo. Acredito que essa definição não é muito diferente da definição que os irmãos trariam caso fossem aí chamados para definir o que é orgulho para vocês. Entretanto, embora não seja tão difícil definir o que é orgulho, lidar com o orgulho na prática é algo muito mais desafiador. Um detalhe que talvez tenha passado despercebido nessa definição que eu trouxe é que o orgulho, vejam, não é apenas uma atitude, ele também pode ser um sentimento. Isso significa, entre algumas coisas, que, às vezes, a pessoa orgulhosa manifestará o seu orgulho de forma externa, e esse orgulho será percebido pelos que estão ao redor dele. Por outro lado, em algumas outras ocasiões, a pessoa orgulhosa pode conseguir disfarçar externamente esse orgulho, enquanto internamente ainda está cheia dele. Por exemplo, voltando aqui ao caso da locadora Blockbuster. A reação de seus donos ao se recusarem a comprar a Netflix foi uma clara manifestação do orgulho. Por quê? Porque eles foram aconselhados a comprá-la, tudo indicava que aquela nova empresa iria fazer muito sucesso, mas por causa do orgulho, eles decidiram não comprar. Nós não precisamos mudar a nossa forma de trabalho. Mas suponhamos que, em vez de agir assim, eles aceitassem comprar a Netflix, aceitassem a proposta e alegassem, com palavras que, ao comprarem a Netflix, eles estariam ajudando tanto aqueles donos, que estavam começando com aquela pequena empresa ainda, quanto os funcionários. Mas, embora dissessem essas palavras, internamente estivessem pensando: sabíamos que eles não iriam aguentar a concorrência. Nós somos imbatíveis. Pergunta: eles ainda estariam sendo orgulhosos? Talvez alguém poderia argumentar que sim, mas também afirmar que, por ser algo interno, então não haveria tanto problema, já que ninguém de fora ficou sabendo. Porém, meus irmãos, embora isso possa parecer algo lógico, precisamos lembrar que, como cristãos, nós não lidamos com o orgulho dessa maneira. Nós servimos a um Deus que sonda os nossos corações, um Deus que nos conhece perfeitamente, e esse Deus tem uma visão muito clara sobre o orgulho. E eu convido os irmãos a acompanharem essa visão do Senhor a respeito do orgulho, ao fazermos a leitura de Provérbios 6, versículos 16 e 17. Provérbios 6, 16 e 17. Vejam aí. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Observem a primeira coisa que aparece nessa lista no começo do versículo 17. O que Deus odeia, o que o Senhor detesta? Olhos cheios de orgulho. Olhos cheios de orgulho. Meus irmãos, Deus odeia o orgulhoso. Deus detesta o soberbo. Diferente do que muitos tentam fazer ao separar o pecado do pecador, dizendo que Deus odeia o pecado, mas não o pecador, a Bíblia é clara em afirmar que Deus odeia
os olhos orgulhosos, uma referência clara ao pecador, a quem pertencem esses olhos. Percebem que lidar com o orgulho, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, não é algo tão simples. Não é simples lidar com o orgulho. O orgulho nasce internamente, no coração caído do ser humano, que tende sempre a se ver superior aos outros. E mesmo que externamente o orgulhoso seja capaz de disfarçar o seu orgulho aos homens, ele não pode se esconder de Deus, sendo visto, então, por ele como alguém detestável. Por isso, meus irmãos, cientes do risco que isso representa para nós, é muito importante olharmos, ainda que de forma não aprofundada, para alguns exemplos que a Bíblia apresenta sobre personagens que se deixaram levar pelo orgulho e prejudicaram não somente a si mesmo, mas também aqueles que estavam ao seu redor. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para que os irmãos entendam como o orgulho pode ser prejudicial para o próprio orgulhoso, como também para aqueles que estão ao seu redor, especificamente o povo de Deus. Comecemos com um exemplo muito conhecido, que aparece no capítulo 16 de Números, onde lemos a respeito de 3 homens chamados Corá, Datã e Abirão. Esses homens lideraram um movimento de rebelião contra a liderança de Moisés e Arão. Em determinado momento, vocês vão ler lá, que eles, diante de muitas pessoas ali no acampamento de Israel, disseram as seguintes palavras: basta! Toda a congregação é santa, cada um deles aqui é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? À primeira vista, pode parecer que esses homens estavam lutando pela igualdade entre todos. Afinal, eles disseram: olha, por que vocês acham que devem liderar? Todos aqui são santos, o Senhor está no meio de todos nós, por que vocês então devem se exaltar acima de nós? No entanto, o texto nos mostra que, na verdade, esses homens eram orgulhosos e, como tal, não estavam dispostos a se submeterem à liderança estabelecida. Esse é um exemplo que ilustra como o orgulhoso pode levar uma pessoa o orgulho pode levar uma pessoa a manipular outras pessoas para alcançar os seus próprios fins, muitas vezes fazendo uso de palavras, de discursos que parecem piedosos, parecem justos. O resultado do orgulho desses homens foi o surgimento de uma grande discórdia no meio do povo, conforme o nosso versículo 10 de Provérbios diz: do orgulho ou da soberba só resulta a discórdia. Foi isso que aconteceu no meio do acampamento de Israel. Após o orgulho desses homens se manifestarem nessa rebelião, uma grande discórdia surgiu ali no meio. E como eu disse a vocês anteriormente, o orgulho se torna um mal não somente para o orgulhoso, mas também para aqueles que estão ao seu redor. Nesse caso, os próprios familiares desses homens que consentiram com o orgulho deles sofreram as consequências e morreram de forma terrível. Convido os irmãos depois a fazer a leitura desse texto. Essa forma do orgulho se manifestar também pode estar presente nos nossos dias. Essa forma também pode estar presente no meio da igreja hoje. Pessoas orgulhosas, ainda hoje, não estão dispostas a se submeterem à liderança estabelecida por Deus. Muitas vezes, disfarçadas com uma falsa piedade, essas pessoas espalham seu veneno de tal forma que outros, que também são liderados, acabam nutrindo o mesmo sentimento em relação aos líderes, dando início a uma espécie de rebelião. E por que isso é um obstáculo para a comunhão? Porque, meus irmãos, embora na igreja não exista ninguém superior, não exista aqui entre nós nenhuma estrela maior, nós precisamos lembrar que foi da vontade de Cristo estabelecer uma liderança em sua igreja. Isso significa que quando essa liderança é fiel a Cristo e a igreja é fiel a essa liderança, a comunhão certamente será fortalecida. Vejam, por exemplo, o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, quem? Os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam.
Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então percebam a relação aqui que é estabelecida pela palavra do Senhor entre a liderança escolhida por Deus e aqueles que são liderados. É preciso considerar essa liderança com apreço, com amor, e assim nós teremos paz no meio do povo de Deus, nós teremos comunhão no meio do povo de Deus. Mas se Corá, Datã e Abirão estiverem no nosso meio, no meio da igreja, e a igreja se deixar levar por suas influências, como haverá paz? Como haverá comunhão se tais pessoas estão claramente descumprindo a ordem do Senhor da igreja? Portanto, um exemplo que a Bíblia nos dá sobre o orgulho, como o orgulho pode impedir a comunhão, é quando pessoas orgulhosas produzem discórdias, rejeitam a liderança estabelecida pelo próprio Deus. Esse é um exemplo que nós temos aqui nessa história desses 3 homens, Corá, Datã e Abirão. Um segundo exemplo que nós podemos citar, e que se assemelha ao primeiro, é de um homem chamado Diótrefes, que aparece lá na 3ª carta de João. O apóstolo João diz as seguintes palavras sobre esse homem: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes, meus irmãos, era alguém que gostava de ter a primazia, ou seja, ele era alguém que sempre queria ter o destaque, sempre queria estar na frente dos outros. Era o tipo de pessoa que está disposta a não medir esforços para impedir o crescimento de qualquer um que, aos seus olhos, possa ser considerado uma ameaça à sua posição de destaque. Diótrefes chegou ao ponto de mentir contra o apóstolo João e acabar ali, ou tentar acabar com a comunhão daquela igreja, expulsando algumas pessoas ali e impedindo que algumas pessoas fossem recebidas. Esse exemplo ilustra o fato de que um orgulhoso sempre se vê no degrau mais alto. Essa é a posição que, aos seus próprios olhos, ele merece. Eu sou merecedor, eu sou digno do lugar de destaque, do degrau mais alto no meio da igreja. É inadmissível para ele que alguém ameace o seu lugar de destaque. E quantas igrejas não estão cheias de Diótrefes em seu meio? Esses instrumentos são meus. O louvor é meu. Eu tenho a primazia e não abro a mão disso. Não abro espaço para que ninguém tome o meu lugar. Esse departamento é meu. Essa sociedade interna é minha. Aqui eu tenho o destaque. Aqui eu tenho a primazia e não permito que ninguém atire de mim. Esse púlpito é meu. Aqui presbíteros não pregam. Aqui outros pastores não pregam. Aqui seminaristas, esses que não pregam mesmo. Esse púlpito é meu. Eu tenho a primazia e não permito que ninguém mude isso. Em todos esses casos, a pessoa se vê como indispensável, alguém que jamais será substituída. Muitas vezes, essa pessoa camufla o seu orgulho com argumentos que parecem piedosos. Então, vejam, olha, eu tenho esse dom, sabe? Deus me deu esse dom, então por isso que eu tenho que estar à frente. Por isso que não dá para abrir espaço para outras pessoas. Porque Deus me deu esse dom e eu tenho que usar esse dom à frente de todas as pessoas para servir ao Senhor. Em igrejas onde esse tipo de orgulho prevalece, a verdadeira comunhão não pode existir, pois sempre acontecerá coisas como: eu queria participar do louvor, mas fulano não deixa. Eu queria dar aulas, mas só o fulano dá aula. Eu me sinto chamado para o ministério pastoral, mas o pastor não abre espaço para que esse chamado seja confirmado pela igreja. Meus irmãos, parece que não, mas todos esses e muitos outros casos acontecem dentro de algumas igrejas. E eu espero que nenhum dos irmãos nutra esse sentimento dentro do coração. Mas caso isso esteja acontecendo com você, caso esse tipo de pensamento esteja passando em sua mente, eu quero te lembrar de algo muito importante. Algo que, de início, pode parecer grosseiro e te machucar, mas é o que a palavra de Deus nos ensina e é algo para o seu bem. Prestem atenção. Nenhum de nós é insubstituível.
nenhum de nós é insubstituível. O único insubstituível é o Senhor da igreja, pois sem Ele a igreja não pode existir. Por mais que você seja bom no que faz, por mais que é muito bom tê-lo conosco usando o seu dom, você não é insubstituível. O dia em que você se for, a igreja continuará, pois ela não depende de você. Em uma igreja onde os membros não compreendem isso, a verdadeira comunhão não pode ser mantida, pois sempre haverá aquela disputa para ver quem se destaca mais. Não foram justamente discórdias que surgiram quando alguns discípulos orgulhosamente pediram ao Senhor Jesus um lugar de destaque no seu reino? Não foi justamente discórdia que surgiu ali? Pois então, o orgulho daqueles que querem ter a primazia só pode produzir coisas como essa no meio da igreja: discórdias, brigas e disputas, o que se tornará um grande obstáculo para a nossa comunhão. Por fim, podemos citar ainda o exemplo de Davi, que no livro das Crônicas, lá no finalzinho do primeiro livro das Crônicas, era um rei vitorioso, já tinha vencido muitas batalhas. Davi estava cheio de si mesmo, e para inflar o seu próprio ego, ele decidiu realizar um censo para contar o número de pessoas que tinham em Israel. E o objetivo dele era mais ou menos assim: eu quero ver o tanto de pessoas que eu lidero, quero ver o tanto de súditos que eu tenho. E é interessante ler o texto e perceber que o comandante do exército de Davi, chamado Joabe, vai aconselhá-lo com as seguintes palavras no capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Sabe o que é interessante aqui, meus irmãos? Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Joabe não era lá um grande exemplo de moralidade. Mas nessa conversa, os papéis parecem estar invertidos. Davi é o tolo orgulhoso e Joabe o sábio que age corretamente. Como resultado desse orgulho de Davi, problemas vieram sobre o povo de Israel. 70.000 homens morreram como consequência de sua decisão. 70.000 homens. Mais uma vez, a Bíblia comprova aquilo que eu disse aos irmãos no início. O orgulhoso não prejudica somente a si mesmo, mas também aqueles que estão ao seu redor. O exemplo de Davi nos mostra que o orgulho também se manifesta quando alguém se recusa a ouvir conselhos. E será que isso pode acontecer no meio da igreja? Meus irmãos, a recusa em ouvir conselhos é claramente definida pela palavra de Deus como uma falta de sabedoria. Então, a pessoa que deixa de ouvir bons conselhos é uma pessoa tola, uma pessoa sem sabedoria. Por exemplo, Provérbios 23:9 diz assim: não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Olha, não aconselhe o tolo. Para de falar, de tentar aconselhá-lo, porque ele não dá ouvidos, ele vai desprezar os seus conselhos. E é muito interessante ouvir alguns pastores, e o pastor está aqui para confirmar isso, falando sobre como o orgulho muitas vezes se manifesta nos aconselhamentos que eles precisam fazer. Às vezes você tem uma pessoa que, quando está no culto, tem ali, aparentemente, todas as características de um bom cristão. Elas choram, elas erguem as mãos, elas cumprimentam os outros com graça e paz, irmãos, e quando se sentem incomodadas, quando se sentem feridas por algum motivo, vão se aconselhar. Chegam no aconselhamento com o rosto triste, cheio de lamentações e críticas aos outros. No entanto, quando essas pessoas são questionadas sobre possíveis erros que elas estão cometendo e atitudes que elas precisam tomar, então tudo muda. Aquela boa aparência de cristão cai por terra. São pessoas que não admitem ser contrariadas ou ensinadas. Ou seja, toda aquela aparência externa de piedade não consegue esconder o orgulho que está dentro do coração. E qual é o resultado? Discórdia, revolta, às vezes até agressividade. E como pode existir comunhão em um lugar assim, onde pessoas não recebem, não aceitam conselhos? Não pense, irmãos, que o contrário também não pode acontecer, viu? Ou seja,
a parte orgulhosa também pode ser a liderança da igreja. Então, se às vezes os membros da igreja são orgulhosos e se recusam a ouvir a liderança, o contrário também pode acontecer. Por exemplo, um pastor, um presbítero, um diácono, ou qualquer pessoa que exerça um tipo de liderança, pode não buscar conselhos com aquelas pessoas mais simples, pois acham que essas pessoas não podem acrescentar nada a eles, não podem ensiná-los, não podem instruí-los de forma alguma. Por quê? Porque eu fiz teologia, eu tenho curso superior, essa pessoa não tem nada. Eu sou Davi, ela é só Joabe. Não posso ouvi-la, não tem como ouvi-la. Ou, quando são aconselhados por essas pessoas mais simples, até balançam a cabeça positivamente, dão um tapinha nas costas e dizem: meu irmão, você é uma bênção. Mas quando viram as costas, simplesmente ignoram o conselho que foi dado por esses simples irmãos. Esses também são orgulhosos. Nesse caso, há também uma desobediência ao que a Bíblia nos ensina, pois em Colossenses capítulo 3, versículo 16, texto que nós lemos na liturgia, é dito que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A ideia aqui é de que a ordem dada habite a palavra de Deus ricamente entre vocês. Essa é uma ordem. Essa ordem é cumprida, por exemplo, quando nós instruímos e aconselhamos uns aos outros. Tá? Essa ordem é cumprida, entre algumas formas, dessa maneira: instruindo e aconselhando uns aos outros. Ou seja, se você se acha demais, se você se acha superior aos irmãos, de tal forma que, na sua visão, eles não podem contribuir com você, é bem provável que você esteja escondendo no seu coração o orgulho e contrariando, então, a palavra de Deus. E o nosso pequeno versículo desta noite está nos ensinando que o orgulho é pecado. O orgulho é pecado. E ele é evidenciado pela palavra de Deus como algo tolo e prejudicial em todos os seus contextos, inclusive no meio da igreja. O orgulho, meus irmãos, é um grande obstáculo para a nossa comunhão. Lembrem-se de que, quando Paulo escreve a Timóteo a respeito das características daquele que deveria ser escolhido como pastor, como presbítero, como bispo, Paulo diz a Timóteo que o pastor que fosse escolhido não deveria ser um recém-convertido. Por quê? Para que ele não fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Então vejam, esse é um dos textos utilizados pelos estudiosos para concluir que a queda do diabo se deu justamente por causa do seu orgulho, o seu desejo em ser igual a Deus. Com isso, nós podemos afirmar, vejam, nós podemos afirmar que a igreja, cujos membros são orgulhosos, é mais parecida com o diabo do que com o próprio Cristo. A igreja, cujos membros são orgulhosos, é mais parecida com o diabo do que com Cristo. Portanto, um terceiro exemplo que a Bíblia nos ensina a respeito de como o orgulho impede a nossa comunhão é quando nós nos recusamos a buscar aconselhamento com os outros irmãos, quando nós nos sentimos tão superiores a esses irmãos que não cremos que eles possam nos ensinar, possam abrir os nossos olhos ou nos dar uma luz que naquele momento nós não temos. Essa também é uma manifestação do orgulho. Mas se o orgulho é um perigo real, qual seria então o antídoto para o orgulho? Ele é um perigo real, ele pode se apresentar no nosso meio. Qual é o antídoto para o orgulho? A resposta é a humildade. A humildade é o antídoto para o orgulho. Se a primeira parte do nosso versículo mostrou que uma das características do tolo é ser orgulhoso e promover discórdias, a segunda parte do nosso versículo nos revela que uma das características do sábio é buscar aconselhamento. Vejam aí o versículo 10. Da soberba só resulta a discórdia. Olha o contraste. Mas a sabedoria está com os que se aconselham. A sabedoria é manifestada quando você busca aconselhamento. É claro que, ao falar da sabedoria em se aconselhar, a Bíblia não quer dizer que você deve aceitar qualquer tipo de conselho.
Afinal, a sabedoria também se manifesta na capacidade de filtrar os conselhos que você recebe. Portanto, de maneira alguma, saia por aí dando ouvidos a tudo que dizem a você, tá? A tudo que te aconselham. Dessa forma, sabendo que não é conhecedor de todas as coisas, o que o sábio faz, segundo esse nosso texto? O sábio busca pessoas de confiança com quem possa se aconselhar. E ele não faz isso para ouvir apenas palavras que vão agradar os seus ouvidos, mas ele está disposto a ouvir palavras que podem ser duras. Ele está disposto a absorver essas palavras duras com sabedoria. Agora vejam, buscar conselhos é algo que exige humildade. Buscar conselhos é algo que exige humildade, pois aquele que o faz está reconhecendo que não tem todas as respostas, não tem todo o conhecimento, e entende que a perspectiva do outro pode enriquecê-lo. É um ato de abertura e disposição para aprender. Buscar conselhos é um ato de abertura e disposição para aprender com o outro, admitindo que precisamos de orientação para tomarmos decisões sábias em nossa vida. Existe no ato de tomar conselhos a valorização da experiência e do conhecimento dos outros. Quando você pede conselho a outros, você está valorizando a experiência, o conhecimento dessa pessoa. E você está entendendo que o seu entendimento é limitado e que o conselho sábio, vindo de outras pessoas, pode te auxiliar, pode te guiar em uma direção correta. Mas ok, sabemos que isso envolve humildade. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos agora é fácil ter essa humildade? É fácil para nós ter essa humildade de buscar aconselhamento com os outros? É claro que não, meus irmãos. Não pensem os irmãos que o sábio não terá de lutar contra o orgulho. Quando a Bíblia deixa claro, olha, o orgulhoso, ele é tolo, e ele não pede conselhos. Ela não quer dizer com isso que o sábio não vai ter de lidar com o orgulho. O sábio também terá de lidar com o orgulho, pois, como vimos anteriormente, o orgulho é um mal do coração humano. A verdade, meus irmãos, é que a humildade necessária para buscar e aceitar conselhos não é algo natural para nós. A humildade que isso exige não é algo natural para nós. Até mesmo quando queremos ser humildes, acabamos demonstrando fagulhas do nosso orgulho. Nós somos como aquele homem que, após estudar muito a respeito de humildade e aprender sobre a importância da humildade, decidiu escrever um livro a respeito dos 10 homens mais humildes da história. E quando ele foi perguntado, como é que você vai escrever esse livro sobre os 10 homens mais humildes da história? A resposta dele foi, só falta encontrar os outros 9. É crucial, meus irmãos, entendermos que só existe uma maneira de adquirirmos humildade verdadeira e nos tornarmos capazes de lutar contra o orgulho. E essa maneira é pela graça de Deus que nos é concedida por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus tem o poder de nos humilhar profundamente. A graça de Deus nos humilha profundamente, revela a nossa total dependência do Senhor, revela a nossa incapacidade de alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos. Quando compreendemos a magnitude da graça, percebemos que todo o nosso esforço e virtude são insuficientes diante da perfeição divina. É muito fácil ser orgulhoso quando você se compara com outros homens, mas é impossível ser orgulhoso quando você se compara com o próprio Deus, com o próprio Cristo. E sabe o que é impressionante? O único que é perfeito, o único que verdadeiramente pode se orgulhar de quem é, de todos os seus feitos, e de estar acima de tudo e de todos, foi exatamente o mais humilde de todos. Humildade manifestada quando ele veio a este mundo salvar orgulhosos como nós, para quem o mundo muitas vezes gira em torno do próprio umbigo, para quem os outros estão sempre abaixo, para quem os conselhos dos outros não servem, para quem o lugar de primazia é sempre o lugar merecido. Meus irmãos, pensem bem diante de tudo isso. Como podemos permitir que o orgulho se torne um obstáculo para a nossa comunhão? Como nós podemos permitir isso? Qual é o motivo que nós temos para sermos orgulhosos? Paulo diz em 1 Coríntios 1, 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Você estava entre essas coisas humildes, entre essas coisas desprezadas, entre aquelas coisas que não são. E Deus escolheu você, sabe com qual objetivo? Para que ninguém se orgulhe diante dele. Você não tem do que se orgulhar em si mesmo. Nem mesmo os seus dons ou talentos, que talvez você considere motivos para se sentir merecedor da primazia no meio da igreja, é motivo para o seu orgulho. Pois Paulo também diz, um pouquinho mais adiante nesta carta, quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se gloria? Por que você se orgulha como se não tivesse recebido? É por isso que precisamos varrer o orgulho do nosso meio. Ele é primeiramente um pecado contra Deus. Ele é algo maligno, ele é destrutivo e impede a comunhão do povo de Deus. E aqueles que, pela graça de Deus, entenderam o que Deus fez por meio de Cristo, devem lutar contra esse orgulho, sabendo que, por essa mesma graça, agora estão capacitados a vencê-lo. Quando o orgulho quiser se levantar no seu coração, deixe de olhar para si mesmo, deixe de olhar para os outros e olhe para o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja cujos membros fixam os seus olhos no Senhor da igreja, em sua obra redentora e em sua vontade para eles, jamais será uma igreja orgulhosa. Não adianta você achar que, a partir de amanhã, você deixará de ser orgulhoso pela própria força. Na verdade, se você pensar isso, você estará sendo orgulhoso. Você precisa da graça de Deus manifestada em Cristo. Este é o único antídoto para o orgulho, o único caminho para a humildade. A perda da Netflix foi um grande prejuízo para os donos da Blockbuster. Se tivessem escutado aqueles conselhos e comprado aquela que até então era uma pequena empresa, hoje certamente não teriam fechado as portas, mas estariam entre as pessoas mais ricas do mundo. Mas tudo foi perdido por causa do orgulho. E eu também quero deixar um conselho para os irmãos no final deste sermão. Não perca, por causa do seu orgulho, a grande bênção da comunhão. Algo que é muito mais valioso do que a Netflix. Algo que começa aqui e continuará por toda a eternidade. Diz o salmista, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Portanto, hoje aprendemos que o orgulho é um obstáculo para a nossa comunhão e que é nosso dever lutar com todas as forças para que ele seja varrido do nosso meio. Força que nós recebemos pela graça de Deus, o único antídoto para o orgulho. Somente assim poderemos desfrutar de verdadeira comunhão, vivendo para a glória do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, em resposta à mensagem, nós cantaremos mais uma vez ao Senhor